abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2. A partir do versículo 1, nós vamos ler juntos. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Contudo, tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Eu não sei se você se recorda, mas na semana passada eu comentei que nós começaríamos a compartilhar um pouquinho sobre as igrejas do Apocalipse. E inclusive eu pedi para que você fizesse um resuminho das 7 igrejas para que nós pudéssemos conversar um pouquinho. E nesta primeira igreja que ele se refere, a igreja de Éfeso, tem um aspecto interessante. Vamos lá abrir a palavra em Efésios, no capítulo 1. Vamos lá para Efésios. Aqui. No capítulo 1, versículo 15. Vamos lá. Diz assim. Paulo, ele escreveu uma carta aos Efésios. Ele diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ora, vamos aqui levar em consideração que Paulo, ele tinha assim, um carinho especial pelos Efésios, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor. O que pode ter acontecido com essa igreja nesses 30 anos? Porque é um período de 30 anos entre a carta de Paulo até a revelação que João recebeu. Alguma coisa ali mudou. E uma igreja que foi elogiada por Paulo, 30 anos após, ela é repreendida pelo Senhor. Mas antes o Senhor a elogia, dizendo que sabe das boas obras, que ela reprova os maus, que ela é uma igreja que ela não aceita os apóstolos que se dizem apóstolos e não são. O Senhor conhece a perseverança que há na igreja. Ele elogia a igreja e dizendo que ela reprova a obra também dos nicolaítas. O que são essa obra dos nicolaítas? Não há referência sobre esses nicolaítas, então nós temos que ver qual o sentido dessa palavra, o que significa a palavra nicolaíta. No original, o significado é aquele que domina o povo. Então nós podemos assim imaginar que havia nesse meio pessoas que estavam dominando os irmãos.
entre os próprios irmãos haviam pessoas que queriam dominar os outros, seja por autoridade, ou seja lá o que for. E isso, o Senhor diz, eu odeio a obra dos nicolaítas, e vós também. Então isso é uma característica positiva na igreja. Mas, porém, havia essa repreensão. Vocês deixaram o primeiro amor. O que aconteceu? Que primeiro amor? Se Paulo, aqui falando, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor. E ele fala, vocês deixaram esse primeiro amor. Esse primeiro amor é a mesma palavra usada lá naquela parábola do filho pródigo. Você se lembra? Aquele filho que pede ao pai a parte da herança que lhe caberia, vai, gasta tudo e volta. E aquele pai, a hora que vê aquele filho todo rasgado, sujo, depois de ter desperdiçado todo o seu dinheiro e ter sofrido, volta e aquele pai corre, abraça aquele filho e chama os servos para que coloquem no dedo o anel e que coloquem a melhor roupa, melhor vestido, melhor roupa nele. Essa melhor, essa palavra é a mesma palavra para primeiro amor. Então, o que vocês fizeram, né? Ele dizendo pro Efésios, vocês deixaram esse melhor amor. O que pode ter acontecido? Aqui nós não sabemos, nós podemos assim imaginar que Paulo diz aqui, vos conceda espírito de sabedoria, iluminando os olhos do vosso entendimento. Será que talvez uma certa arrogância, porque eles tinham já tudo, e eles faziam tudo, eles tinham essa disposição a fazer essas obras? Não sei. O fato é que há uma consequência. Se vocês não se arrependerem, vocês têm que se lembrar de onde vocês caíram. Aonde vocês perderam esse melhor amor. Vocês têm que voltar àquele ponto, retomar, porque senão o candeeiro de vocês vai ser removido. O que é o significado do candeeiro? É o testemunho. É o testemunho da igreja. E em Éfeso, atualmente, não há testemunho de igreja. Há mais de 1000 anos. Então, realmente, não houve arrependimento local. E o candeeiro foi removido. Porque não há testemunho, na história não há testemunho de igreja em Éfeso. E quando o anjo vai se referir a Éfeso, quando ele se refere ao Senhor, ele coloca assim, diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, cada igreja tem a sua representação. E o que faz aquele que anda no meio dos candeeiros? Ele não deixa o óleo faltar. Porque no templo havia aqueles que cuidavam dos candeeiros, porque o candeeiro tem que ficar permanentemente aceso. E o que é o significado do óleo? É o Espírito. Então, há uma referência especial, que a cada igreja, o Senhor se apresenta de uma forma. E em Éfeso ele se apresenta dessa forma, aquele que tem na mão as 7 estrelas e anda no meio dos candeeiros, ou seja, ele cuida dos candeeiros para que não falte o óleo do Espírito, para que ele permaneça aceso. Então, em Éfeso, ele teve o seu candeeiro removido. E há uma recompensa no fim. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Se o vencedor vai se alimentar dessa árvore, significa que ele não estava se alimentando. Você percebe? E o que é o alimentar, comer? Intimidade. Isso é intimidade. Você se alimenta, você come com as pessoas que você tem intimidade. Aquilo que te dá nutrição, o Senhor te dá nutrição. Ele deve ser o tudo. Ele tem que ser o seu melhor amor. Então,
vamos assim atentar para isso, que ele está nos chamando a atenção. E vamos olhar versículo por versículo, como nós fizemos assim um pouquinho agora, porque cada palavra tem um significado especial e um aviso para nós. Então, ao que vencer, dar-lhe que se alimente da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A árvore da vida é Cristo. Esse alimentar da árvore da vida deve ser uma coisa corriqueira. Nós devemos nos alimentar da árvore da vida todo momento. Essa árvore, o Senhor tem que ser o nosso alimento. É uma coisa que eles tinham perdido. Eles não estavam se alimentando, apesar das boas obras, apesar de aborrecer a obra dos nicolaítas, de não aceitarem os homens maus e nem os falsos apóstolos. Isso não representou muita coisa, porque o testemunho, o candeeiro foi removido. Ele é o tudo, ele é o nosso tudo.